Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 3, 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo. Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, me dizia: minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, às penas e a tudo o que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto o sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós ou bem dividida que facilmente se possa esquecer? E de novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo o que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio, encontra-se o belo. Esquece-se a natureza, encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões, encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza, encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância, encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Então, o trecho do primeiro aqui, né, é muito importante, porque é o elemento base, né, para se encontrar a vida divina em plenitude, né. Então, o único jeito de verdade da gente vencer a vida, né, com Deus. Então, é muito importante essa realidade de se esquecer de si mesmo. Aí, para colocar isso na prática, né, é muito importante. A gente pensa muito na gente, a gente tem um amor próprio absurdo, então a gente tem que virar do avesso. A gente vai ter que aprender a se virar do avesso para poder viver isso, né? Não tem conversa. Então é uma forma de você tem que pensar muito, você tem que se concentrar muito no que você está fazendo. Então, assim, aí você tem que ficar vendo o que a vontade de Deus está querendo e já vai. Você tem que precisar fazer o que Deus está querendo em primeiro lugar. E aí você esquece de si, né? Mata-se totalmente, todo o seu eu, igual a gente conversou ontem sobre sexualidade no casamento, que a gente mata nós mesmos para fazer a vontade de Deus. É um exemplo bem interessante, né? E no 6.4, 16 de novembro de 1903, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, e o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Então, continuando a mesma conversa, né? Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação. Mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus que me assistia enquanto sofria dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, e o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti, para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado e consagra-me tudo a mim. Então, continuando a mesma coisa, você vai ser um palco de sacrifício puro, um santuário de sacrifício, onde Jesus, que é o verdadeiro sacerdote, vai estar usando de todos os atos que você faz de sacrifício e esquecimento total de si mesmo para gerar esse amor tão puro em Deus, para Deus, por Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo. Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, dizia-me: minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, as penas e a tudo que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto o sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida que facilmente se possa esquecer?
De novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor. Porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para fazer principalmente e como poder consumir-se pelo objeto amado. Se o amado se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio, encontra-se o belo. Esquece-se a natureza, encontra-se a graça. Esquece-se as paixões e encontra-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece o mundo e encontra-se o céu. Então, é muito grande, né? Não tem nem comparação, né? O que você deixa para trás, o que você perde em direção ao que você encontra, né? Então não tem nem comparação, né? É um trecho que tem muito da nossa vida na divina vontade, né? A gente não deve pensar em nós mesmos e sempre vai ter alguma situação que você vai perceber ali, tem, né? Alguma situação que pode ter o eu, né? Que você sentir ali que você lembrou de si mesmo e você precisa morrer, né? Calar a vontade humana constantemente, que vai lembrar. Eu quero existir, eu tô aqui, eu tô viva, me deixa ficar viva. Dê atenção pra mim, dê atenção pro que eu tô pensando, pela minha opinião, pelo que eu tô sentindo, né? E você tem que mandar ela calar a boca e só se importar com a opinião de Deus, né? Com o que Deus tem a dizer, e de tudo que acontece. E não com você, né? Então, esse esquecer de si mesmo é constante. E a Luísa faz uma pergunta muito interessante, né? Vai falar: como que eu posso esquecer de mim mesmo? Se, não é como eu esquecer de jogar fora uma coisa. Você fala assim, ó, esquece essa roupa aí, né, que você tem aí, que eu não quero que você use ela mais e joga ela fora. É assim mais fácil, né? É, esquece esse objeto aí que não me pertence e joga ele fora que eu tenho ciúme dele. Tá, mas agora eu vou jogar eu fora, eu vou descartar como esquecer de mim mesmo se eu tô em mim mesma? Não é uma coisa dividida, não é uma coisa fora, que fica mais fácil, né? É só você jogar fora e acabou. Você mete fogo ali, queima e acabou, né? Se é uma coisa que você precisa esquecer e você tem que eliminar da sua vista, você rasga, se for um papel, você mete fogo e faz alguma coisa para aquilo desaparecer, né? Some com aquilo ali o mais rápido que você puder. Mas eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso me matar. Como eu vou me matar, assim, de certa forma, né? Como assim? Eu tô viva, né? Eu tenho vem o sentimento, vem pensamentos na minha cabeça. Eu tô viva, eu existo. Como eu vou anular a minha própria existência, assim? Eu vou me anular, né? A minha própria existência, eu existo. Então, quando acontece alguma coisa, eu vou ter uma opinião. Vai vir uma opinião na hora. Vai vir um pensamento na hora. Vai vir algum sentimento na hora, né? E aí é o maior sacrifício. É esse. Que você existe. E você vai perceber que você existe, sim. Sua vontade humana não é destruída, mas ela vai ser um banquinho para Deus reinar. Ela vai ser calada constantemente. E aí que tá o sacrifício. O sacrifício é você existir, mas não viver como as outras pessoas, existindo, né? Você vai existir, mas não é mais uma vida como a vida das outras pessoas, em que elas existem mesmo, colocando a opinião delas, fazendo o que elas gostam só, e se elas não concordar com uma coisa, elas não fazem. Se o padre falar, você vai hoje ficar na limpeza do banheiro nesse evento, a pessoa tem a liberdade para falar, eu não vou. É como se você não tivesse, porque você dá livremente para Deus essa liberdade. Que o que faz o ser humano se sentir o que faz o ser humano existir é a sua própria vontade, é a sua vontade, né, que move ele para fazer as coisas. E você não vai ser movida mais, não é mais o seu eu, você vai esquecer de pôr o seu eu nessa vontade, mas é a vontade divina que vai te mover. Você só vai fazer as coisas por ser a vontade de Deus, não mais por ser você. Então, a diferença das outras pessoas que existem para si mesmas e que não esquecem de si mesmas é que quando alguém pede alguma coisa para elas vai pensar, será que eu quero fazer? É o mais bonito? É o que me agrada? Ah, não, limpar o banheiro não me agrada, porque eu gostaria mesmo desse evento de estar na acolhida, porque eu sou muito alegre, muito comunicativa. Eu acho que o padre não fez uma boa escolha, então a opinião existindo ao amor próprio. Elas vão questionar a vontade de Deus porque elas se valorizam muito o seu sentimento, a sua opinião, o que as suas preferências. Então elas falam, não, eu tenho o direito de falar, então eu vou até o padre e vou falar para ele que eu não concordei, que eu não gostei, né?
Vou dar minha opinião para ele, porque o que eu gostaria mesmo, vou dizer para ele o que eu gostaria. Eu gostaria de ficar na acolhida nesse evento, porque, né, eu tenho mais jeito para isso. E o que você, uma alma que esquece de si mesmo, faria no lugar dessa pessoa? Iria caladinha pro banheiro, limpar o banheiro, quietinha. Ela esquece de si mesma, de medir. Eu gosto de fazer isso, eu não gosto, é pesado, é bom, é ruim. Eu sou melhor fazendo outra coisa, na acolhida. Eu acho que o padre tem uma implicância comigo, deixa eu ficar aqui com meus pensamentos. O padre sempre me despreza e me coloca para fazer as piores coisas na igreja. Não, isso eu não gosto de fazer. Então você morre nesse campo, você esquece de si mesma, entendeu? É um desapego interior do seu eu, que quer controlar, que quer ter opinião, que quer dizer o que é lícito, o que não é, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Aquele eu que quer reinar, né? Que quer dizer, que quer escolher, né? Que concorda, que discorda constantemente, que fala uma coisa, amanhã fala outra, né? Enfim, esquecer de você, né? A Luísa tinha muito esse pensar em si, né? Porque quando ela ficava angustiada, mas Jesus não veio, parece que Jesus não me ama. Aí Jesus falava, chega desse pensamento. Cala esse pensamento, não fica dando audiência para isso não. Então tinha que esquecer dessa interpretação dela, né, diante da privação. E ficar com que Jesus, nos interesses do amado, filha, a privação é para isso, 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 isso. Então eu vou ficar nos interesses de Deus, vou ficar na visão divina. Então é isso que a gente faz também. A gente fica nos interesses do amado e esquece de nós mesmos. Mas meu marido, nossa, eu tô com tanta raiva do meu marido que hoje eu não quero nem levantar da cama, eu deixei ele penar, ralar, passar fome. Ele que pega a comida e esquenta no micro-ondas, ele que faz não sei o quê, porque, nossa, ele fez tanta raiva ontem que hoje eu vou mostrar pra ele. Não vou nem levantar da cama, porque o dia todo deitada. Aí Jesus vai falar, você não existe. Como que eu não existo, Jesus? Eu existo, eu tô sentindo raiva do meu marido, eu estou me sentindo aqui, eu estou viva. Eu tenho memória, eu tô lembrando o que ele falou comigo, eu tô lembrando o que ele fez comigo, eu tô lembrando o que aconteceu ontem, eu tenho sentimentos, eu tenho opinião, eu acho que a melhor forma é essa de agir. Jesus vai falar, essa não é a melhor forma. Você vai conversar com seu marido, falar a verdade pra ele, mas não é assim. Eu vou te ensinar como. O meu interesse nessa situação é esse. Então você vai fazer a vontade divina e não agir do seu próprio modo. Aí você vai esquecer de si mesmo e vai falar assim, você não existe. Você existe, mas só existe pra mim. Você só existe para os interesses, para a vida divina acontecer. Você não existe para sua vida humana, miserável. Então, onde fica ali a fraqueza, você vai trocar tudo isso. Você vai trocar tudo isso pela minha força, pela minha graça, né? Então você vai, mas Senhor, mas é muito importante o que eu estou sentindo, é muito importante a minha opinião. É muito importante, Senhor, a forma com que eu acho que eu tenho que resolver a situação. O meu racional é muito importante, o meu racional, né? As pessoas valorizam muito o seu intelecto, né? O seu racional. A minha racionalidade, a forma com que eu estou olhando esse problema tem que ser valorizada, Senhor. A forma com que eu interpretei essa situação aqui tem que ser muito valorizada, Jesus, né? E parece que eu deixando de pensar isso, eu estou abrindo mão de algo muito importante. Aí Jesus vai falar, filha, qualquer opinião humana sua é lixo. Então você não está esquecendo nada. Na verdade, você deixando isso aí, você não está perdendo nada. Você vai ter a virtude do meu lado, você vai ter a sabedoria do meu lado, você vai ter a luz do meu lado, você vai ter a graça do meu lado, vai ter tudo. Aí você vai ter alguma coisa. Você acha que a sua opinião. É, amor. Você acha que a sua opinião é alguma coisa? Sim, minha linda. É. Você acha é o ursinho? Você quer? Ursinho, os dois ursinhos? Você acha que a sua opinião é muito rica? Filha, eu vou te mostrar a verdade. É feiura. Igual Jesus levou a Luísa lá pra ver o que ela era. Olha lá o vermezinho que você é, tentando ainda tirar Deus do trono. É isso que é a sua opinião. Um vermezinho que sobe no trono do divino e tenta tirar Deus do trono. É isso que é a sua opinião quando você quer fazer ela. Não, filha, tem uma forma de resolver isso na vontade divina. Você quer minha sabedoria ou você quer ficar nas trevas? Porque a sua opinião parece linda, mas eu vou te mostrar a verdade. É trevas, trevas, trevas e não vai resolver bolhufas nenhuma. Aí você tá perdendo nada, gente. Você não tá jogando nada fora. Na verdade, você está. Não é nada. Você vai ver que é trapo. Tudo que você acha bonito do seu jeito humano de pensar é lixo.
E o divino é que presta. O divino tem conteúdo, o divino é santo. Aí você vai começar a amar, se colocar nos interesses da pessoa amada. Quando você lembrar que você existe, vai ser para sacrificar. Deus vai permitir, claro, uma situação, justamente para você estar sempre em sacrifício, para você morrer. Você vai ver um sentimento humano, eu não vou levantar hoje, eu vou vingar do meu marido. Não, eu não quero isso. Eu vou fazer a vontade de Deus. Por causa de Deus, eu vou me levantar e vou fazer. Ah, eu não vou falar isso com meu marido, não, porque pode acabar meu casamento, né? Essa correção, o amor próprio, não, não. Por causa de Deus, eu vou fazer o que é para fazer. Então, assim, sempre se colocar o que pertence, vai ser só para recordar de Deus. Quando você for ver o feio, é só para você recordar. Pô, deixa eu correr pro belo. Quando você sentir o gelo, deixa eu voltar pro calor. Quando você sentir amargura, deixa eu voltar para Deus. É sempre para voltar para Ele. É sempre para te unir mais a Ele, né? Como eu posso me consumir mais ao Senhor ainda? Como eu posso me unir mais ainda? Então vai ser sempre para reparar. Quando você lembrar que você existe, que Deus permitir, qualquer pensamento humano que sua vontade humana vai falar, vai ser para você ofertar constantemente, né? Fazendo várias reparações. Então é maravilhoso, é essa nossa vida constante. Mamãe! Oi, linda. Bate palma, linda. O seu... E aí o outro trecho vai completar. O volume 6 é maravilhoso, né? Não... Mamãe! Oi, amor. É lindo. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito, que eu complemento também o trecho. Linda. Complemento o trecho de ontem, né? Porque o trecho de ontem estava sendo falado sobre isso. Oi. Dança aí, dança. O trecho de ontem, né, tava falando sobre essa questão do fogo do amor, não é isso? Que não sei se é de ontem, eu tô confundindo, acho que é. Do vapor, né? Quanto mais é o fogo, mais rápido voa, né? O vapor sobe mais. Acho que nem é o de ontem, não, é de anteontem. Então, olha só. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés, e o bendito Jesus, que me assistia enquanto sofria, dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesma. Então, não há sacrifício verdadeiro se você não esquecer de si mesma. Quanto sacrifício é falso, né? É por isso que Jesus fala: eu quero o amor, não o sacrifício. Agora dá para entender por que fala isso, né? Porque o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro amor é esquecer de si mesmo e se colocar nos interesses de Deus. E esse é o verdadeiro sacrifício. Por isso que muito sacrifício, às vezes a pessoa sacrifica fazendo grandes coisas, mas é o interesse dela. Ela não esqueceu de si mesma. Ela foi lá e viu o que é melhor para ela. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? A pessoa tem que ir no grupo de oração, que ela gosta de estar no grupo de oração, para não ganhar sacrifício, né? Sair de casa, ir para o grupo de oração, rezar, louvar, ela é uma intercessora e tal, e ela sempre está lá no grupo de oração, rezando pelas pessoas e tal, então ela sempre está dando testemunho dela, gente, pode chover canivetes, mas eu estou aqui nesse grupo de oração, me sacrificando muito, deixando minha casa, deixando meu esposo, meus filhos, para estar aqui, é um sacrifício muito grande que eu faço, para estar aqui nesse grupo de oração, para estar rezando por vocês, né? Mas lá no fundo, às vezes ela tá pensando nela. Porque ela tem satisfação espiritual em dizer que ela é intercessora. Das pessoas verem, como essa mulher é frequente, como ela nunca está sempre aqui, como ela nunca falha, nunca falta. Como essa intercessora, aquele sentimento de satisfação das pessoas procurar ela, a intercessão dela, ela pôr a mão nas pessoas, rezar, ela ser muito assim, requisitada, muitas coisas ela pode ter dentro de si. E aí, ela precisa estar em casa, a família precisa dela, né? E aí, ela vai e fala, nossa, eu vou fazer um sacrifício muito grande, eu vou deixar eles precisando de mim, mas eu vou no grupo de oração. Aí ela vai lá dar testemunho no grupo de oração. Hoje foi difícil sair de casa, gente, meus filhos não estavam bem, estavam precisando de mim, mas eu fiz esse sacrifício para estar aqui na igreja. E aí Jesus não vê isso como amor, porque ela não esqueceu de si mesma. Ela pensou naquilo que dava mais satisfação para ela, a visão das pessoas sobre ela. Ela pensou, mas se eu não for hoje, você pode achar que eu estou falhando. Mas como eu dou testemunho de uma pessoa que chova canivete, estou lá e agora eu não vou? Um problema que acontece, eu não vou? E o maior sacrifício que Jesus quer dela, esquecer de si mesma, que ela não ia ganhar nada, às vezes, ficando dentro de casa, nenhuma recompensa, nenhum muito obrigada, ninguém ia ver o que ela está fazendo, não ia ter holofote para ela dentro da casa dela, no comum, do ordinário ali, de cuidar dos filhos. E é ali que Deus queria o sacrifício, o amor verdadeiro. Você está entendendo? Que muitas pessoas não fazem, não vivem
verdadeiramente isso, porque elas fazem se expõem a 1000 sacrifícios, mas muitas das vezes é por orgulho, é para satisfação própria, é para ser reconhecida, é para ser vista. Não é o sacrifício verdadeiro, porque o verdadeiro sacrifício tem que ver onde a pessoa vai morrer mesmo. Por exemplo, meu marido pisa em mim, faz um horror, assim, uma atitude totalmente contra a vontade de Deus, que Jesus fala que o homem deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E não sejais grosseiro com as suas esposas. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então imagina que o meu marido faça uma grosseria tremenda, uma coisa assim absurda de errada, de pisar mesmo, de humilhação, de maldade. Maldade. Imagina que eu já tenho falado várias vezes para ele, uma maldade absurda, tá? Aí eu penso assim, eu vou me sacrificar. E não vou falar nada. Eu vou me sacrificar e vou ficar em silêncio. Eu vou sacrificar minha vontade de xingar ele, de reclamar dele. Mas é Jesus em você que tá triste com ele, imagina. Só que aí eu penso em mim mesma, se eu falar, vai dar briga, o casamento pode acabar. Eu não quero causar escândalo aqui no lote, que as pessoas vão pensar que eu sou escandalosa, minha sogra fica me prestando atenção no que eu falo, eu quero evitar problema, eu quero evitar ser mal vista. Se eu ameaçar pegar minhas coisas e sair de casa, né, é uma coisa assim tão, né, eu tô colocando muita coisa em risco. Eu tenho uma filha, eu tenho uma dependência dele. Nossa, eu tenho uma filha ainda tão novinha, não quero deixar ela sem o pai. Eu tenho muito o que perder. Eu pensei em mim mesma. Você tá entendendo? Aí se eu falo, e doe o que doer, sem apego, sem preocupar, nesse espírito de sacrifício mesmo, esquecendo de mim mesma, aí entrou o divino. Aí entrou, porque eu estou falando para deixar o outro consciente do que ele está fazendo é pecado. Por amor a Deus eu estou falando, por uma confiança absurda e abandono em Deus. Estou esquecendo de mim mesma e das minhas seguranças humanas, para confiar só em Deus. E é um sacrifício muito grande chamar a atenção de alguém. E as pessoas acham que o sacrifício é fazer silêncio, é calar. O sacrifício é falar. O sacrifício, porque você perde muito quando você fala, você perde estima, você perde amizade, você coloca o seu pescoço em risco quando você fala e chama atenção. Você coloca sua conta em risco, você se coloca numa forca sem saber o resultado. Você se coloca numa certa exposição. Tá? Então, assim, é um esquecimento de si gigante. Ficar calado e deixar nas trevas é um pensar em si. Você se poupa. Então, você existe. Você tá entendendo? Então, muita gente não vive verdadeiro, não tem sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Então, o louvor, o verdadeiro sacrifício, Deus vai ver em quem não pensou em si mesmo quando fez a obra. Se ela foi fazer uma doação de comida, mas ela pensou nela mesma, deixa eu pôr aqui no meu Instagram, deixa eu filmar e mostrar aqui o sacrifício que eu tô fazendo de sair de casa e doar essa cesta, deixa eu mostrar pra mim ganhar mais seguidor. Acabou, ela já pensou no que ela vai ganhar, ela já pensou nela. Tem que ser algo que a pessoa não tá pensando nela mesma. É só por amor a Deus, não pode ter mancha de interesse. E o sacrifício e esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. É o amor perfeito por Deus. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que esse me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Tá vendo onde Deus quer morar? Onde tem esquecimento de si mesmo, onde o eu sai do trono. Senão Deus não pode ficar no trono. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornar sagrado a alma e o corpo. Até o corpo nosso, né? Para que tudo seja em ti sagrado. Então tudo em nós tem que ser sagrado. Por isso tá falando muito da alimentação, né? Também, né? Tudo na nossa vida tem que ser sagrado. Porque é o santuário de Deus, né? E consagra-me tudo a mim. Amém. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo. Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, dizia-me: minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, as penas e a tudo o que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto o sentimos tanto? Enquanto o sentimos tanto, não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida, que facilmente se possa esquecer. E de novo acrescentou que aí está
o sacrifício do verdadeiro amor. Porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo o que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado, se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina. Assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio e encontra-se o belo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Tão interessante, né? Ele fala, né, que o verdadeiro amor é esquecer de si mesmo e viver em tudo os interesses da pessoa amada. Então esquece a sua vontade, esquece os seus desejos, esquece o que você quer, o que você só quer o que Deus quer. Vive o interesse, as penas e tudo o que pertence à pessoa amada. Esse é o verdadeiro amor. É esquecer de si mesmo, esquecer, né, só o interesse é só de Deus, é só o que Deus quer, é só a vontade dele. Esse é o verdadeiro amor. Você esquece de si mesmo e vive os interesses de Deus, as penas dele, tudo dele. Aí ela pergunta, faz uma pergunta interessante, né? Como assim? Ela fala assim, como assim que eu vou esquecer de mim mesma se eu tô em mim, né? Então, não é uma coisa que tá distante de mim. Como que eu vou esquecer de mim mesma se é uma coisa que tá tão perto de mim, né? Que é eu. Eu não tenho, como que eu vou esquecer de mim mesma? Né? Como assim? Aí ele vai e fala, justamente é isso que é o verdadeiro amor, porque é esquecer de você. Não é uma coisa, é o sacrifício, né? E ele falou, esse é o sacrifício, esquecer de você. Não é esquecer de alguém que está longe, de algo que está distante, mas de você mesma. Por isso que é sacrifício. Por isso que é sacrifício. Aí está o sacrifício do verdadeiro amor. Porque enquanto se tem a si mesmo, você tem a sua vontade, você tem o seu desejo, os seus interesses, as suas coisinhas, né? Você tem, mas aí por amor você esquece tudo e só quer o interesse de Deus, só quer o que Deus quer. É sacrifício. Porque se você não tivesse, por exemplo, se a gente não tivesse vontade, não seria um sacrifício, porque não ia ter que morrer para nada se eu não tivesse vontade. É por isso que é o sacrifício, porque é morrer para o que eu quero, para minha vontade, e querer só o que Deus quer. Aí que está o sacrifício. Porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver tudo o que pertence à pessoa amada. E mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. Então, se a gente esquece de si mesmo, vive, né, os interesses de Deus, mas a gente está na Terra. E a nossa natureza humana, pela forma como ela foi criada por Deus, requer cuidados, requer, né, coisas que a gente precisa fazer, se vestir, cuidar da saúde, da alimentação, do nosso corpo, né? Então, quando a gente fizer isso, tem que ser por Deus também. Quando você se recordar de si mesmo, para satisfazer as necessidades básicas, né, do seu corpo, tem que ser por amor a Deus também. Para eu poder, né, olha o que ele falou, esta lembrança, se você se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado. Porque se eu não cuidar do meu corpo, não é só isso também, né? Se eu não cuidar dessas necessidades básicas do meu corpo, eu não vou conseguir, por exemplo,
conhecer mais sobre Deus. E Ele quer que eu conheça. Essa é a vontade dele, Ele se revela e Ele quer que eu esteja atenta. Ele fala tanto no livro do céu, né? Por isso, esteja atenta e fiel. Para eu ter atenção, para eu conseguir absorver tudo que Deus está falando, tudo que Ele está revelando dele mesmo, através dos escritos. Eu preciso estar atenta. E para eu estar atenta, eu estou no corpo. Então, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a mente bem, né? Eu tenho que estar bem, saudável. Então, assim, se eu cuido da minha alimentação, do meu corpo, é também por Deus. Se eu lembrar de mim mesmo, também deve ser para Deus, para eu estar bem para Ele, para eu estar bem disposta para fazer o que Ele quer, para cuidar dos interesses dele. E aí também, por exemplo, se eu tiver com alguma coisa assim na alma, né, assim, com algum sentimento, algum desânimo, por exemplo, se eu estiver desanimada, e eu recordar de mim mesmo nesse sentido, eu estou desanimada, eu preciso tirar isso de mim. Então eu vou estar recordando de mim, mas aí é por Deus, porque o desânimo mata a alma. O desânimo desencoraja, o desânimo faz a gente desistir. Hoje o trecho que a gente está lendo no outro grupo é sobre o desânimo. E Jesus fala que o desânimo, ele mata a mais as almas que os vícios, que é o pior coisa que tem o desânimo. Porque quando a gente desanima, o desânimo toma conta da nossa alma, ele falou que mata mais almas que os outros vícios, porque a pessoa desiste. Ela desiste. Desânimo faz a gente desistir. Você desiste do caminho da santidade, você desiste também na santidade humana, né? Serve para tudo. Você desiste dessa busca por Deus, você desiste de conhecer a Deus. Desiste. E aí mata, morre para o bem que Deus quer fazer, o bem que você está buscando. Morre, fica tudo morto por causa do desânimo. Então, se eu lembrar de mim mesma, recordar e pensar, quero sair desse desânimo, é por Deus também. Né? Essa lembrança deve servir para poder consumir-se pelo objeto amado. E o amado, se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina. E assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Então você vai esquecer sua vida humana para viver a vida divina. E aí ele fala assim, né, você tem que ver a diferença do que você está esquecendo para poder lembrar, né? Você está esquecendo de você para viver só para Deus. Você está esquecendo do feio encontrando o belo, que esquecer de si mesmo. Ele esqueceu o que é feio, o que é humano, o que é terreno, para viver de céu. Então vale muito a pena, né? Vale muito a pena esquecer de si mesmo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra o céu. Aí no volume 6,4. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Então ele continua falando do mesmo assunto, né? Não tem como fazer, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Não existe sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação. Mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus que me assistia enquanto sofria dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício,
Acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Então, faz com que o sacrifício trabalhe em ti, para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Então, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. Não tem como sacrificar sem esquecer de si mesmo, que é o que ele estava falando no outro trecho, né? O esquecer de si mesmo para viver só para Deus. Então você se sacrifica, esquece de você, sacrifica, e o que ele quer chegar, né, é no sacrifício da nossa vontade. Quando você sacrifica a sua vontade, você sacrificou tudo. Não tem mais o que sacrificar, você sacrificou tudo, sacrificou inteiro. É o sacrifício total. Não ter vontade, só de Deus. Né? Não sobra nada de você. Você está toda inteira sacrificada a Deus. Você sacrificou tudo, você entregou tudo, entregou sua vontade. Não quero mais nada, é só o que Deus quer. E aí esse sacrifício, esse esquecimento de si mesmo, o sacrifício, nasce o amor mais puro, porque aí você não vive para si, vive só para Deus. Então é um amor puro, que é um amor divino, né? Você vai amar só a Deus. Quando você dá tudo para uma pessoa, é porque você ama muito. E dar sua vontade é dar tudo. Deus não tem como pedir mais nada. Não tem como pedir mais nada além da sua vontade. Você deu sua vontade, você deu tudo. É um sacrifício total. Então a alma fica consagrada a Deus. E aí ela se torna um digno santuário para Deus fazer ali a perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti, para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Então aí a gente vai fazer esse sacrifício. É constante, né? É constante, é muito sério. Porque viver na divina vontade, sacrificar tudo a Deus, tudo, é o tempo todo. É constante, é em cada respiração, em cada ato. É em tudo o que acontece, eu sacrificar minha vontade. E só quero o que Deus quer. Em todos os momentos, em todas as situações. Por isso que Jesus fala, é o sacrifício dos sacrifícios. Não é só viver na divina vontade, esse sacrifício constante. Não é só uma forma de falar, tipo assim, de manhã eu rezo, entrego minha vontade para Deus, falo para Deus, né? Entrego a minha vontade em oração, e aí eu vou viver meu dia. Aí, nesse viver o dia e as coisas que vão acontecer, eu vou estar me sacrificando o tempo todo. Não é só no momento que eu tô rezando, tipo assim, eu tô rezando, eu rezo, entrego a minha vontade para Deus, tá entregue. E aí eu desligo e vou viver minha vida, mas aí as situações acontecem e eu não me sacrifico. Tipo assim, um exemplo, né? Acontece, deixa eu pensar aqui, uma situação. Porque assim, o que é a divina vontade? Ela vai se manifestar nas situações que vão acontecer no seu dia. O que aconteceu é o que Deus está permitindo, é a vontade de Deus, é o que Ele permite, o que Ele deseja, a vontade dEle permissível ou querida. E a gente está vivendo num mundo onde a maioria das pessoas não vivem na vontade divina. Então a gente vai estar num ambiente que vai ter vontade permissiva de Deus, que muita coisa que vai estar acontecendo é a vontade permissiva. E sempre envolve justiça, e a gente vai estar nesse ambiente. E aí acontece uma situação que Deus permite, e a gente tem que ver ali a vontade divina, e abraçar a vontade divina. E viver ali, não se revoltar, né, com a situação. Deixa eu ver um exemplo, eu não tô lembrando assim de um exemplo para dar.
Mas assim, é a gente ver a vontade divina em tudo e aceitar as coisas como acontecem. Vendo ali a vontade divina, entendendo ali os propósitos de Deus, vendo a luz nas situações, em tudo, o tempo todo. Mas é isso que eu estava pensando, né? É o tempo todo. Esse sacrifício de si, essa entrega total a Deus. Não é só no momento assim, gente, não é assim uma coisa assim, ai, que bonito. No momento eu vou rezar uma oração mais linda e vou falar para Deus, eu entrego, Senhor, a minha vontade. A gente faz isso é muito importante. É essencial entregar a nossa vontade, rezar. Mas não é só isso, não estou dizendo assim que não se resume só a isso. A gente vai viver situações durante o dia, vai passar por várias situações e em todas elas a gente, para viver plenamente na divina vontade, vai sacrificar a nossa vontade o tempo todo, em todas as circunstâncias. Então a gente vive numa atenção constante, né? Numa atenção constante, enxergando ali o que Deus está fazendo, qual é a vontade dele. Não é uma vida, não é, nossa, então é muito pesado, é muito difícil. Não. Não é pesado, não é difícil, não é um peso. Não é um peso. Ficar atento, assim, vendo sempre a vontade divina não é um peso. Porque você esquece de si mesmo. É por amor, nasce o amor mais puro. E o amor torna tudo leve, porque você faz por amor. Não é por obrigação, então não é pesado. Não é uma coisa pesada que é, tipo assim, que você não quer fazer e tem que fazer. Não é isso. É amor. Você entrega a sua vontade livremente, amorosamente. Então não é pesado. E Deus faz morada na sua alma. Então é o que ele falou no outro trecho. Você está esquecendo de si mesmo totalmente e a recompensa vai ser ele mesmo, morando na sua alma, habitando na sua alma constantemente. Você vai estar constantemente, né, sacrificando a sua vontade. Mas aí Deus está constantemente morando na sua alma. Vamos lá? Assim, a gente não quer viver de outra forma. Porque olha o que acontece quando você sacrifica totalmente a sua vontade o tempo todo. Deus, ele habita na nossa alma constantemente. Como você está permanentemente sacrificada por amor a Ele, Ele está permanentemente habitando na sua alma. Você está vivendo um Éden divino, como ele falou no trecho de ontem. Você está vivendo um Éden divino. Então você não quer viver de outra forma. Você já vive vida de céu na terra. É felicidade. É muita felicidade. Então você não fica... não é pesado. Não é pesado, é vida de céu, é felicidade. É plenitude de vida, felicidade. Né? Porque é muito importante o que ele falou no final do outro trecho. Você tem que lembrar o que você está esquecendo. Você está esquecendo de si mesmo para possuir Deus. Você está sacrificando a sua vontade e está vivendo com a vontade divina. Está deixando de viver vida humana para viver vida divina. Está esquecendo o que é feio para encontrar o que é belo. Está deixando de ser ignorante para ter sabedoria. Então, é vida de plenitude, de felicidade. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.